Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, a partir de hoje, eu vou estar aparecendo aqui algumas vezes para vocês com algumas aulas. E o que que são essas aulas que eu vou colocar aqui? São as principais dúvidas que vocês me mandam, tanto no meu Instagram, quanto no meu Facebook, no meu YouTube, nos cursos que eu dou. Então, essas principais dúvidas que vocês mandam, eu reuni aqui, tá? Inclusive vendo as dificuldades que muitas de vocês têm para fazer o crochê, para se impor dentro do crochê, para criar uma autoridade dentro do crochê. Então, todas essas dicas eu vou passando para vocês nessa sequência de vídeos. Hoje a gente vai começar, primeiro, tudo que a gente começa tem que ser do começo. É esquisito eu falar isso, né? Mas é. Então, é importante que tudo que a gente vai fazer, a gente saiba por que a gente está fazendo. Então, a primeira coisa é saber a origem da palavra crochê. Porque isso é uma coisa interessante. Isso cria pra gente aí, quando alguém vem falar, mas de onde é que vem o crochê? Se você sabe falar, isso te dá um pouco mais de autoridade no assunto. Isso é bem bacana que a gente saiba. Então vamos começar assim, dando um resuminho só aqui, obviamente, para vocês, de que a palavra crochê, ela vem da palavra croque, que é em relação, essa palavra significa gancho, que é justamente em relação ao formatinho da agulha de crochê. Essa técnica, gente, ela ganhou muita força, tá? Ela existe há muito tempo já, muito tempo que se faz crochê. Mas ela ganhou muita força a partir do século XVI, quando uma francesa, que, gente, eu vou deixar o nome dela escrito aqui para vocês, porque uma japonesa falando francês não vai dar certo aqui. Então o nominho dela tá aqui embaixo para vocês, tá? Leiam aqui do jeito que vocês quiserem. E essa francesa, o que que ela fez? Ela criou uns padrões para que as pessoas imitassem. E nessa de criar esses padrões, ela também lançou um livro de crochê. Então isso deu uma popularidade maior para o crochê nesse período. Só que aí, gente, na época, o crochê ele era usado por pessoas mais simples. Sabe as pessoas mais simples, né? Mais pobres, vamos dizer assim, que queriam imitar a realeza, imitar lá as rendas da realeza, e elas usavam o crochê. Então isso desvalorizou muito o crochê na época. Só que depois de um tempo, a rainha Vitória começou a usar crochê. E aí, depois da Revolução Francesa, aí a elite da sociedade começou a usar o crochê como passatempo. Nesse momento, o crochê começou a ganhar o seu destaque. E aqui estamos nós hoje, né? Depois, isso aqui é um resumo, tá, gente? Mais ou menos o que aconteceu aí. E hoje a gente tem aí uma infinidade de pontos, de fios, de agulhas, de materiais infinitos para fazer os nossos crochês aí cada vez mais lindos, cada vez mais elaborados, né, com modelos infinitos de peças, tanto de roupa quanto de bolsa, qualquer tipo de acessório, home decor. O crochê está por toda parte hoje em dia. Por que eu quis dar essa introdução aqui para vocês? Porque, como eu disse lá no começo, gente, é importante que vocês saibam a origem daquilo que vocês fazem. Parece, eu sei fazer crochê, sei. Mas só saber fazer crochê às vezes não é o suficiente. A gente precisa mais. A gente precisa conhecer o que a gente faz, entender por que a gente faz. E muitas vezes, quando algumas coisas não fazem razão pra gente, a gente começa e a gente abandona. Então, como eu não quero que vocês abandonem o crochê, fica aqui essa introduçãozinha para vocês, para agora a gente começar a falar um pouquinho sobre a questão da autoridade no crochê, que é uma coisa que eu percebo que muitas de vocês têm dificuldade com isso. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Quando a gente fala a palavra autoridade, ela é relacionada a poder, né? Você ser uma referência em relação a alguma coisa. Porém, o que acontece, gente? Quando você tem autoridade, na verdade, você tem uma habilidade de fazer com que as pessoas queiram fazer como você faz, não por obrigação, tá? Mas porque você, de alguma forma, tem uma influência sobre o comportamento delas, desperta nela um desejo tanto de ter aquilo que você produz, quanto de fazer igual, fazer como você faz. Isso é ter autoridade. E quando a gente fala, gente, a palavra autoridade parece uma coisa negativa, né? Mas não é, gente. Quando a gente fala de autoridade, a gente pode estar falando também de ter paciência, né? De ter generosidade em fazer as coisas, de ter um compromisso com as pessoas, de alguma forma fazer com que as pessoas se sintam motivadas com aquilo que você oferece. Isso é ter autoridade. Elas não têm obrigação nenhuma com nada, elas simplesmente fazem, estão ali, claro, né, que desde que sejam pessoas que estejam
têm uma afinidade com o assunto que a gente está falando. Isso faz com que elas gostem de estar ali ou com que elas se interessem pelo assunto pelo qual você está falando. Então, você está falando de crochê e você tem ali uma habilidade em falar de desenvolver peça, né, da origem, como a gente já falou, e uma série de coisas, isso gera na pessoa um interesse, fala, nossa, ela manja, ela sabe do que ela está falando. E isso é uma forma de autoridade com toda certeza. Mas como é que a gente faz, então, para adquirir essa tal autoridade? Será que a gente já tem essa autoridade no crochê? Como é que a gente faz para conseguir isso? Então vamos lá, gente. A primeira forma que a gente tem para conseguir, né, essa tal autoridade que a gente está falando aqui é a gente ter um conteúdo de qualidade e um conteúdo diferente, um conteúdo que desperte o interesse das pessoas. Isso é uma coisa importante. A gente começa, lógico, do básico, né? Daquilo que é mais simples, daquilo que a gente está aprendendo. Mas depois que a gente aprende, a gente tem que ousar coisas diferentes, que é para não ficar tudo igualzinho. Fazer alguma coisa que faça, opa, essa peça aqui se destaca em relação às outras. Isso já é uma forma de autoridade. A segunda coisa, gente, é entregar um conteúdo frequente para as pessoas. E o que é isso? Não adianta a gente fazer uma peça, eu não tô falando só do meu perfil não, tá, gente? No caso de conteúdo de vídeo, quem faz vídeo também, isso vale, é claro. Mas eu tô falando de peça mesmo. Não adianta fazer uma peça uma vez, aí fiz uma só. Aí faço uma, ficou lá, postei uma foto, ninguém curtiu, ofereci para uma, duas pessoas, ninguém quis, aí também não faço mais. Não, né, gente? Tem que ter frequência, tem que ter uma quantidade legal, você tem que ter opções para as pessoas. Então tá, fiz uma cor básica, faço uma cor um pouco mais ousada, e aí eu não sei o que o meu público quer, então eu vou lá e eu faço uma bolsa, faço um tapete, faço uma almofada, enfim. Vários conteúdos aí para que as pessoas se interessem. E outra, divulga esse conteúdo e não é porque um dia você divulgou e ninguém curtiu, ou se ofereceu uma vez ali para uma ou duas pessoas e ninguém quis, que ninguém nunca vai querer. Então tem que ter essa frequência, essa constância na produção de vocês e na forma de oferecer as coisas de vocês para as pessoas. O outro item, gente, é ter uma boa presença online. A gente vive no mundo online hoje. Então, óbvio que quem faz feira, né, quem vende em alguma loja, é um pouquinho diferente, mas também é importante que vocês tenham uma boa presença ali. Não adianta chegar lá uma bolsa toda amarrotada e colocar para vender, né, de qualquer jeito. Vai arrumar a bolsa bonitinha para quem olhar e falar, nossa, eu quero ter essa bolsa. Então, independente de onde vocês estejam. Mas no online, principalmente, o que a gente tem que fazer? Ter boas fotos, né? Isso é muito importante, a gente ter ali um produto de qualidade, sabe? Uma presença online é criar uma marca de vocês no online. Todo mundo vai olhar aquela foto, vai olhar aquele perfil de bolsa, vai olhar uma logo de vocês, vai saber, ah, essa bolsa aqui é da Rofuruno. Ah, esse vídeo é da Rofuruno. Ah, essas fotos são da Rofuruno. Isso é legal porque você cria uma identidade e isso com certeza te dá autoridade. Né? Porque nessa hora as pessoas te reconhecem por um perfil que você criou. Então, se além disso você ainda colocar também informações interessantes sobre as bolsas, não é só, pá, postei a foto ali da bolsa, vê se alguém vai querer. Não cai do céu, gente, as coisas não caem do céu. Pode ser uma bolsa top que chama atenção, pode até vender, né? Mas colocou a bolsa ali, coloca ali na descrição da foto, né? Que material que ela é feita, qual é o tamanho dela, qual é o peso, né? Que tipo de lugar a pessoa pode usar essa bolsa, para que tipo de perfil de cliente essa bolsa serve. Aí eu tenho até uma. Lá atrás eu fiz um dia uma live falando sobre os tipos de corpos e os tipos de bolsas. São coisas interessantes da gente falar. Olha, essa é uma bolsa pequena, que é própria para noite, né? Ela tem brilho, assim. As pessoas gostam desse tipo de informação. E isso mostra que você tem autoridade. E é claro, né, gente? Tem aí um momento da vida da gente em que outras autoridades, né, dentro do assunto de vocês, no nosso caso no crochê, elas te citam. E isso já mostra que você é reconhecida pelo seu trabalho. E isso é claro que é mais uma forma de ter autoridade. Só que nessa hora você pode chegar para mim e falar, eu não quero nada disso, não. Só quero fazer meu crochê e pronto, acabou. Não quero nada dessa coisa de ter autoridade, não ter autoridade. Tudo bem, você pensa assim, não tem problema nenhum. Mas saiba que para você ter destaque no meio, que é uma coisa que muita gente me fala, Rô, como que eu faço para me destacar no meio do crochê? Para ter destaque, gente, até mesmo para vender as peças de vocês,
Vocês precisam desenvolver autoridade, gente. A autoridade, ela mostra a competência da gente, né? Ela mostra segurança no que a gente fala, ela mostra que a gente tem um perfil em que as pessoas falam, nossa, ali eu posso ir que com certeza vai dar certo. Isso é que o público da gente quer. Então, não é só para gravar vídeo. Vou voltar a falar isso para vocês. Para vender peça vale a mesma coisa, tá? Ter autoridade te diferencia no meio de outras crocheteiras que existem que não se preocupam com isso. Então, não tem problema nenhum se você não quiser desenvolver autoridade. Estou falando com quem me pergunta geralmente como é que faz para ter uma autoridade para se destacar no meio do crochê. Então agora eu vou deixar algumas perguntinhas que eu quero que você pense sobre isso, tá? Não precisa me responder não, mas pensem sobre isso com carinho para ver como é que tá a autoridade de vocês. Então vamos lá, gente. A primeira pergunta: você tem autoridade no crochê? A segunda pergunta: você faz o seu crochê com qualidade? Terceira: quando você faz o seu crochê, você sabe por que você está fazendo algumas coisas ali dentro do seu crochê? Você já parou para pensar sobre isso? Isso é importante. Como você faz e por que você faz e para que você faz algumas coisas dentro do crochê? Então pensa sobre isso primeiro para saber se você tem ou não autoridade. E aí, gente, se depois de responder todas essas perguntas que eu fiz para vocês, vocês acharem assim, eu não sei não se eu tenho autoridade, hein? Vamos pensar então agora um jeito de você desenvolver essa autoridade. Se é que você já não tem e não tá sabendo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, por que você faz crochê? Eu faço crochê por lazer, para passar o tempo, né? Não quero compromisso com nada, só faço porque eu gosto. Aí você pode ter uma outra opção que é falar, não, eu faço por terapia, tá? Diminui o meu estresse, eu fico mais tranquila, passo tempo, né? Diminui aí uma série de questões emocionais minhas. Então, eu quero fazer o crochê como terapia. Ótimo. Ou então você fala assim, não, eu faço crochê para vender, né? O meu complemento, a minha renda, ou então eu vivo do crochê, ele é uma forma de ganhar dinheiro para mim. Isso é o mais importante no crochê. E aí teria uma lista enorme, gente, de coisas que eu poderia falar aqui para vocês, tá? Mas vamos começar aí falando primeiro sobre a primeira parte que a gente falou, que é se você faz o crochê por lazer e se você faz o crochê por terapia. Então vamos lá, gente. Se você faz o crochê por lazer ou por terapia, legal, tá? Não tem nada de problema com isso. Aliás, eu acho isso maravilhoso, né? Você sabe que eu sou psicanalista e eu muitas vezes recomendei o crochê como terapia para as minhas pacientes e deu muitíssimo certo, tá? Por lazer também, não precisa só estar, né, no processo terapêutico para fazer isso, é muito legal. Só que mesmo assim, gente, mesmo que vocês façam aí, então, o crochê de vocês por lazer ou por terapia, será que não vale a pena fazer bonito, assim, um negócio legal, né? Um acabamento bacana, uns pontos certinhos, uma coisa bem bonitinha, para causar admiração nos outros e principalmente a sua admiração, para você poder olhar para aquela peça e falar, ai, gente, olha o que eu fiz, olha que bem feitinho, olha que bonito que ficou. Ou você pensa assim, não, para mim, do jeito que sair, saiu, tá tudo bem. Não fico olhando para isso, não. O importante é fazer, como eu faço só por lazer, só para me divertir, ou então só para passar o tempo, para ocupar a minha cabeça, do jeito que ficar, ficou. Será que esse é o seu melhor? Para pensar nisso um pouquinho. Independente desses dois motivos aí, terapia ou lazer, será que não vale a pena fazer o nosso melhor? Agora, gente, se você faz o crochê para vender, aí você tem que ter autoridade. Se você não tiver autoridade, vai ser frustração em cima de frustração, gente. Porque precisa ter autoridade, gente. Né? Você faz a peça, aí você não acerta, você já fica insegura. Primeira coisa, né? Pega encomenda de coisa que nunca fez na vida. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Né? Mas mais pra frente a gente vai falar de encomenda. Mas fica naquela insegurança, naquela ansiedade toda. Porque quer entregar uma coisa, prometeu uma coisa. Gente, tem que ter autoridade até para saber falar, não, olha, esse tipo de peça eu não faço. Não, esse tipo de peça, não, eu não vai ficar igual essa da foto que você tá mostrando aí, tá? Eu posso tentar fazer para você ver, se você gostar, você fica. Olha as opções aí. Isso mostra autoridade. Eu não fico dando a minha cara lá, tapa, e depois eu não consigo fazer, isso é um negócio tudo torto, horroroso, acabei com a minha imagem. Então, para que vocês vão fazer isso? Então, tem que ter autoridade, tem que desenvolver competência. E desenvolver competência, gente, é treino. Não adianta falar que tem outro jeito. A gente pode fazer curso, sim. A gente pode comprar muitos cursos. A gente pode fazer. A gente pode assistir vídeo de YouTube. Mas tem que treinar. E o treino inclui fazer e desmanchar quantas vezes for preciso.
Saber por que você está fazendo cada coisa dentro do seu crochê. Por que eu tenho que fazer esse arremate desse jeito e não posso fazer daquele? Por que aqui eu tenho que colocar um ponto baixo, ou um pontinho a mais, ou um pontinho a menos? Por que tem que ter aumento aqui nesse momento? Porque se não tiver, o que vai acontecer? Tem que entender essa lógica da coisa para que vocês criem segurança no processo. Vocês querem ver uma coisa que eu acho que aí vocês vão saber que muitas de vocês já têm autoridade e nem sabem? Sabe quando eu lanço um vídeo? Aí eu lanço um vídeo lá, né, tal, lancei uma bolsa bonitinha. Aí comecei a fazer a bolsa. Aí eu fiz a bolsa, vocês estão assistindo a minha aula, tá? Então assistindo a minha aula bonitinha lá. Aí de repente eu faço um acabamento X na peça. Mas ó, mas a Rô fez esse acabamento aí, mas eu acho que se eu fizer acabamento Y, dá certo também. Será que não dá? Aí você vai lá, né, assiste a minha aula, mas fala, não, aqui eu vou tentar fazer o acabamento Y que eu sei fazer, já treinei bastante, sei bem direitinho, que ele dá certo. Aí você vai lá, faz o Y. Não é que dá certo? Tem hora que não dá, né, gente? Mas tem hora que dá. Então, deu certo, você fala, tá vendo? Olha que legal, então eu não preciso fazer do jeito que ela falou, posso fazer do meu jeito. Ou ela colocou uma alça curta na bolsa, eu quero uma alça longa. Ela fez a bolsa pequena, eu quero a bolsa maior. E você vai lá e faz maior. Isso já é autoridade, gente. A partir de uma proposta que você tem ali, você vai e desenvolve uma outra coisa em volta daquela proposta, com base no conhecimento que você tem. E aí você cria uma peça nova, né? Com base numa outra peça, não importa isso. Ai, mas o fundo e a lateral é igualzinho da sua, mudei só a aba, mudei a alça, não importa. Você teve autoridade, você teve conhecimento, teve competência para chegar ali, escolher uma coisa diferente e dar certo. Então, isso já é ter autoridade. Então, eu vou perguntar de novo agora. Será que no meio do crochê você realmente já não tem autoridade? Vamos pensar sobre isso? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em estar respondendo para vocês, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho assim. Essa é uma primeira aula, uma introduçãozinha do assunto do crochê que eu quero colocar para vocês aqui, das dúvidas que vocês me colocam, tá? Mas se tiver alguma dúvida sobre qualquer uma das coisas que eu falei, deixa nos comentários. E até o próximo vídeo. Um beijão, fiquem com Deus!